Olha só, por falar em PT, caciques do PT baiano estão em alerta. Jacques Wagner, aliado de primeira e última hora de Lula, foi intimado pela Polícia Federal a depor em 7 de agosto sobre suspeitas de recebimento de propina do Master. A investigação, que já resultou em busca e apreensão e restrição de atividades econômicas, apura o possível vínculo entre o parlamentar, familiares e empresas com o banco, indicando o recebimento de vantagens indevidas como voos em jatinho e ingressos para o show da Taylor Swift. Contra o senador, ainda pesam a venda de um terreno e um imóvel interceptadas por André Mendonça às vésperas da Operação Complice Zero e $49 mil em espécie encontrados por agentes da Polícia Federal em um endereço ligado a Jacques Wagner, em Brasília. Fabi, ele gostou até, na verdade o show não era para ele, fazer uma piadoca aqui, mas o show não era para ele, para as netas, né? Então ele fez aí, intercedeu pelas netas para conseguir ingressos para o show da Taylor Swift, para curtir um pouco de diva pop. No meio disso tudo, a gente tem aquela notícia dos terrenos, do apartamento e do terreno, nós até reverberamos ontem aqui para nossa audiência, tem um imóvel lá da Bahia, tem esse dinheiro aí fora, que a gente sabe que o Cred Sexta começou ali, foi germinado no PT baiano e ele faz parte aí dessa cúpula baiana. Com toda certeza, tem o Augusto Lima, que tem muito a explicar também, mas vamos pegar a figura do Jacques Wagner. Acho que essa foto que a produção está colocando, essas fotos que a produção está colocando, sintetiza o que significa Jacques Wagner para o Lula e para o PT. Camarada, companheiro, conselheiro, amigo de 4 décadas, indo para já 5ª década, né? Quem tem uma amizade de 48 anos, chegando a 50, gente, né? Que amizade bonita, né? Coisa linda. E o Jacques Wagner, nesses palanques lá da Bahia, ficaram com medo, né? Receio, não vão colocar o Jacques Wagner ainda, vamos ver se o povo baiano esquece, e colocaram o Jacques Wagner. Ele está lá circulando como se nada houvesse. Então, o povo baiano, prestem atenção. Mais aí um escândalo envolvendo o PT baiano principalmente, e esses cabeça branca, né? Os cabeças brancas do PT que envelheceram com problemas na justiça. Eu sei, ele ainda foi marcado, a oitiva dele. Eu fico pensando, olha só, de um lado você tem Flávio Bolsonaro tendo que ir prestar depoimento por um crime de calúnia, que a matéria ali de fato acabou, já era, né? Tem que prestar depoimento, não sabemos do que. E 10 dias, né, tem que marcar o depoimento. Já o Jacques Wagner, dia 7 de agosto, essa oitiva, esse depoimento, que ele vai então ser ouvido por membros aí da Polícia Federal para dizer, né, primeiro, que negócio é esse, que foi interceptada um dia antes a venda de um dos imóveis. Que historinha é essa de $49 mil que deu aí de diária, né, de Senado Federal, de tanta viagem que o Jacques Wagner fez, ele não gastava o dinheirinho, a mesada que o governo dava para ele pegava o dinheirinho e guardava. Né? Que histórias são essas, todas essas? E qual o envolvimento dele também com o Cred Sexta baiano, com o nascimento, né, do Banco Master, do Cred Sexta, do volume que eles tomaram? Acho que tem muito a ser explicado. E o governo Lula e o próprio Lula não pode se safar e falar, não sabemos de nada, não é nem meu amigo. Ao contrário, são amigos, companheiros, camaradas, e com toda certeza o que o Jacques Wagner fez, supostamente, provavelmente ou o Lula já fez igual, ou também o Lula já sabe. Berê, também quero te ver a respeito, tá? Então, a PF intimando o Jacques Wagner, então expectativa para o que vai sair aí dessa oitiva em relação ao senador. Lembrando aqui também para nossa audiência, inclusive nossa audiência sempre qualificada e bem-humorada, eu gosto disso, apelidou ele de Jacques Master. Então, é importante a gente trazer aqui também, refrescar a memória da nossa audiência, de que ele era líder do Senado, ele é senador, ele era líder da base governista, a pedido do próprio Lula, teve que sair. Primeiro ele bancou, justamente sacou ali da manga essa questão da amizade aí de 48 anos que a Fabi mencionou agora há pouco, disse que não, que estava tudo certo, que ia ficar por isso mesmo, mas se reuniu com o Lula pediu para que ele se afastasse dessa liderança, enfim, entraram ali no consenso, mirando, claro, eleições desse ano, mas a gente sabe, tem DNA petista nessa questão do Banco Master.
Ah, tem. E se tem o DNA, certamente está lá na Bahia, no PT da Bahia. E é importante dizer, Geise, que... Bom, primeiro que eu já acho que essa oitiva está sendo marcada muito... 7 de agosto, então daqui até lá ele vai ter tempo hábil suficiente para construir a sua narrativa. E eu fico me perguntando também, antes de entrar a fundo nessa questão do epicentro do Banco Master, que foi lá na Bahia, eu fico me perguntando se a imprensa não tivesse tornado público essa questão dele ter ali já feito uma negociação em relação ao apartamento, né, milionário, valores milionários, logo um dia depois da operação, será que a Polícia Federal teria intimado ele no dia de hoje? Porque a impressão que eu tenho é que meio que foi uma reação em relação à repercussão no dia de ontem disso que nós acabamos de citar, né, dessa negociação onde ele já tinha até recebido alguns valores, 2 milhões no caso de um terreno, teve também a questão do apartamento. Então, ao que tudo indica, né, a Polícia Federal desconfia que ele estaria tentando se livrar desse patrimônio para mais tarde ele acabar não perdendo aí algum tipo de congelamento judicial. Agora, vamos lembrar quem é Jacques Wagner, né? Ele não é só a pessoa ali que acabou conhecendo o Augusto Lima, sócio de Vorcaro, e que depois virou uma grande amizade. Não, ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico, de Assuntos Econômicos no governo de Rui Costa. E eu não entendo por que, até o momento, Rui Costa não aparece, né, em nenhum momento ali em buscas e apreensões, até hoje não foi ouvido, ele sequer é citado. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas estão sendo blindadas nessa investigação, né? Por que Rui Costa ainda não foi ouvido? Se ele era o governador, é importante se dizer que o Jacques Wagner era uma espécie de secretário, é como se fosse o Lula e os seus ministros. Então, quem é que está em cima? Numa questão de hierarquia, o governador do estado da Bahia certamente sabe de toda essa transição que aconteceu. E à época eles venderam a Ebal, né, que era uma empresa ali, era uma espécie de supermercado que vendia os produtos ali só para os servidores, com preços melhores, enfim. Venderam isso, né, num formato de crédito consignado para o Augusto Lima e vincularam esses cartões de créditos que foram fornecidos aos servidores públicos com juros altíssimos e muitos até hoje estão endividados. E depois disso, também, depois já que o Augusto Lima já era o sócio do Vorcaro, eles impediram que os servidores que estavam devendo pudessem transferir suas dívidas para outros bancos. Essa resolução foi assinada durante a gestão de Rui Costa, que até então era ministro-chefe da Casa Civil do presidente Lula. Então, acredito que a Polícia Federal ainda pode fazer muito mais do que já está fazendo nesse sentido. E acredito também que o ministro André Mendonça tenha conhecimento disso. Então, Geise, nós não podemos ter uma investigação que mire alguns e deixe outros de lado. A impressão que tenho também é que o Jacques Wagner, nesse momento, está sendo rifado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Eu conversei ainda hoje pela manhã com algumas lideranças da oposição e eles me disseram justamente isso, que ele vai ser uma espécie do boi de piranha do PT, que tenta se descolar nesse momento. Nós já vimos o afastamento dele aqui no cargo de liderança do governo no Senado, fazendo a articulação. E as pesquisas já mostram, né, que depois, né, a popularidade do presidente Lula, que chegava ali a 66% na região Nordeste, depois da operação realizada contra o senador Jacques Wagner, né, essa popularidade caiu aí em pelo menos 8 pontos percentuais. Então, vamos lembrar aqui, só para fechar esse comentário, que todos esses nomes que eu citei são candidatos, né, tanto Rui Costa quanto Jacques Wagner vão tentar cadeiras para o Senado lá na Bahia e o presidente Lula tentando a reeleição, gente. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.